O tema da mensagem é Praticando o Caminho, o Coração de Jesus. Praticando o Caminho, o Coração de Jesus, Mateus 11, 25 a 30. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Repita comigo: Senhor, fala comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: Deus vai falar com você nesse momento, meu irmão. Podem sentar-se. No mês passado, eu completei 37 anos de casado. Olha que bênção. Vamos aplaudir ao rei. 37 anos. E eu me lembrei de uma história de um casal que fez 50 anos de casamento, bodas de ouro, sem se ter notícia de uma briga sequer. Quantos casais nós temos aqui hoje? Então, quero te ensinar um segredo. Todos queriam saber do segredo de conviverem 50 anos sem uma briga sequer. Foram perguntar para o marido e ele disse: olha, pergunta para ela que ela sabe. Então ela disse: olha, tudo começou na noite de núpcias. Nós tivemos o casamento, não tínhamos praticamente nada, tínhamos um burrinho. Ele me colocou em cima do burrinho, os presentes, e nós fomos para a lua de mel. De repente, o burrinho empacou. Quem sabe o que é empacar? O burrinho empacou, ele foi à frente. Eu achei estranho que ele, muito seriamente, na frente do burrinho, disse: primeira vez. O burrinho reagiu, continuamos caminhando, e, de repente, novamente, o burrinho empacou. Da mesma forma, ele foi à frente do burrinho e disse: eu estou avisando, segunda vez. O burrinho reagiu e andamos aí mais 1 quilômetro, o burrinho empacou novamente, só que dessa vez ele foi, me tirou de cima do burrinho os presentes, foi à frente do burrinho, sacou de um revólver e disse: eu avisei. Terceira vez, pá, matou o bichinho. Eu fiquei tão revoltada, e eu me dirigi a ele e falei assim: como que você pôde fazer uma coisa terrível dessa na noite de núpcias? Ele veio, ficou na minha frente e falou: primeira vez. Então, nós ficamos casados e nunca tivemos uma briga sequer. Olha, meus queridos irmãos, a jornada com Jesus é um romance, diga romance. E certamente ele não vai contabilizar os nossos erros. Ele vai dizer primeira vez, segunda vez, terceira vez. E quantas vezes nessa jornada nós erramos, não é verdade? Esse texto revela o coração apaixonado de Jesus. Em nenhum outro texto da Bíblia você encontra Jesus falando do coração dele. Curiosamente, nesse texto, ele fala o quanto o coração dele é manso e humilde. E hoje eu gostaria que você desse um olhar no coração de Jesus. O que é que flui do coração de Jesus em relação a você e a mim? Em primeiro lugar, Jesus tem um coração que flui, um amor contínuo por nós, por causa do primeiro convite que ele faz nesse texto. Ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
é o convite da graça preciosa. Diga, graça preciosa. Essa graça é uma graça inclusiva. Se você quiser conhecer um pouco mais dela e um pouco mais sobre o coração de Jesus, você pode ler esses livros. Faz um projeto pessoal de leitura durante este ano e o próprio autor do livro Praticando o Caminho sugere a leitura do primeiro livro, que é Manso e Humilde. E ele tem um segundo livro, que é O Coração de Jesus, que foi baseado num clássico escrito no século XVII, de 6.000 páginas, falando apenas do coração de Jesus. E tem um terceiro livro, que é o livro Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, que eu vou citar aqui hoje à noite. Então, Jesus revela o que está no coração dele, quando ele faz esse convite da graça preciosa. Interessante que cada um dos 4 evangelhos foram escritos intencionalmente, inspirados pelo Espírito Santo, dentro de um viés e de uma perspectiva. Mateus fala do evangelho do rei. Marcos fala do servo sofredor. Lucas fala do filho do homem. João fala do filho de Deus. Quando Mateus vai falar do rei, ele vai mostrar não um rei comum, mas aquele que reúne em volta dele mesmo, na sua mesa, os mais improváveis, os mais inusitados. Na verdade, Lutero diz que o evangelho é o convite de um rei que estende um chamado para mendigos sentarem-se à sua mesa. Então, 60% do evangelho de Mateus são as palavras de Jesus, 40% são os atos miraculosos de Jesus. Nos 60%, na verdade, ele está falando da graça versus a lei e de como Jesus cumpre toda a lei. Nos capítulos 1 e 2, você vai ver o cumprimento de diversas profecias sobre a vinda do Messias. No capítulo de número 3, o início do chamado da graça ao arrependimento. No capítulo de número 4, então, o início do ministério de Jesus. Quando você chega no capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai falar da graça versus lei. Diga, graça versus lei. E como ele veio trazer a revelação da graça para nós, apesar do que Deus tinha falado através de Moisés. Então ele fala do evangelho do reino. Ocorre que quando chega no capítulo de número 8, há um deslumbre de uma graça irresistível. Há um descortinar nas escrituras do coração de Deus em relação aos rejeitados, aos que sofrem, aos que são considerados indignos por causa da lei. 10 milagres são registrados. Um dos milagres é a cura de um leproso. Vocês sabem que os leprosos eram considerados impuros. E Jesus vem e toca o intocável, toca o leproso. Não é maravilhoso isso? Jesus acolhe o leproso, acolhe o clamor de um centurião que não era nem judeu, que era de uma nação gentílica e tinha um filho que estava horrivelmente paralítico na casa dele. Jesus cura 2 cegos, cura um surdo. Jesus toca uma menina morta. Ninguém podia tocar uma pessoa morta, mas o poder da vida entra ali e a menina é ressuscitada. Diga aleluia! Aonde é uma atmosfera de morte, Jesus entra e traz vida. E também Jesus cura a sogra de Pedro. Aleluia! Jesus cura a sogra também, amém? E se Jesus cura a sogra, cura qualquer um. Não, eu amo a minha sogra, a minha vida é um jardim, porque a minha sogra se chama Margarida. Toda vez que eu chego lá, ela diz assim, você é o melhor genro do mundo. Eu digo, pegue R$100, continue assim.
Ela disse: eu vou continuar assim. Uma grande serva de Deus. Então, ele demonstra atos de graça e de misericórdia. Contudo, esse convite da graça preciosa é um convite que é exigente, porque a graça é exigente. Diga, a graça é exigente. Nós encontramos nas Escrituras, no livro de Mateus, uma expressão de Jesus em relação a essa graça, capítulo de número 8, 18 a 22, se o pessoal puder colocar e projetar aqui, por favor. Capítulo de número 8, versículo 18 a 22, logo depois que Jesus faz o discurso do reino de Deus, ele então coloca o que o coração dele espera em relação a mim e a você. E agora que eu cito o livro de Dietrich Bonhoeffer, que diz assim que a graça não é de graça. Fala para o seu irmão, a graça não é de graça. E ele critica a ideia da graça barata. Ele diz que a graça é como tesouro no campo, que vale tudo que você é e tudo que você possui. Na verdade, o convite de Jesus é tão fascinante, diga, fascinante, é tão encantador, é tão terno, tão maravilhoso, que você fica tão deslumbrado em saber que alguém, apesar de você, pode sentar à mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Como Lutero disse, como famintos que são reunidos em volta da mesa, mas não conseguem olhar para o prato somente para a majestade do Rei e da sua compaixão e da sua bondade. Acharam aí? Mateus 8, 18 a 22, Jesus diz assim, olha só, na verdade é Mateus 10, 37 a 39. Mateus 8, 18 é um homem que diz, eu quero te seguir, mas primeiro eu vou enterrar meu pai. Jesus diz, deixa os mortos que enterrem os mortos. Jesus está dizendo que o chamado da graça preciosa é mais importante, mais urgente do que a coisa mais urgente que você vai fazer. E Mateus 10, 37 a 39, ele diz, quem ama o meu pai, quem ama o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. Vamos ler todos juntos? Podem ler. Versículo 39. A causa perde a própria vida. Olha a palavra encontrar, diga encontrar. A palavra encontrar também é usada no convite que ele está fazendo. Todos nós temos um anseio de encontrar a vida, um anseio, uma busca por ser amados incondicionalmente. Por isso, ele diz assim, vinde a mim, todos, diga todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é maravilhoso isso? Significa dizer que você não precisa andar sozinho, com um fardo e com uma sobrecarga. A carga da culpa, a carga do pecado, a carga da dor, a carga da rejeição, dos traumas. Jesus está fazendo o convite da graça preciosa para mudar a tua história. Levante uma das mãos e diga, a minha história vai mudar quando eu aceitar o convite da graça preciosa. É uma graça encantadora, maravilhosa, é uma graça extravagante. Então ele faz um segundo convite, o convite amoroso à submissão. Aí, o convite amoroso à submissão. Ele diz assim, olha, venham a mim todos vocês, não importa a sua condição, não importa
quem você seja. Não importa o que tem acontecido com você até hoje. O que importa é o que ele vai fazer na sua vida a partir de hoje. O que importa é quem você se tornará a partir de hoje. Amém? Aí ele diz assim, olha, tomai sobre vocês o meu jugo. Quando ele fala da palavra jugo, essa expressão tinha um contexto educacional. No universo que vivia Jesus, na esfera cultural judaica em que ele vivia, havia um convite feito pelos judeus, que eram rabinos ou mestres, considerados mentores. E eles faziam um convite para terem seguidores. Só um detalhe que a pessoa tinha que merecer, ela tinha que demonstrar uma dignidade para que se tornasse um discípulo desses mestres. O jugo era exatamente o ensino e a influência deles sobre aquele discípulo, aquele seguidor. Mas Jesus vai dizer assim, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No grego, quando a gente vai fazer um estudo dessa palavra suave, quer dizer ajustável. Olha que coisa interessante. Jesus foi carpinteiro, deve ter feito muitos jugos, e ele sabia que o boi, ou o animal mais frágil, tinha que ter um ajuste dentro da sua estrutura e dentro da sua realidade. Então, essa figura nos ajuda a entender bem o que Jesus quer dizer. Ele retirou do ambiente agrícola essa figura que era usada no rabinato para fazer-nos entender o que é praticar o caminho, o que é andar com ele, o que é aceitar o convite para essa submissão amorosa. É quando você tem o jugo dele, a influência dele envolvendo você, e você não vai mais trilhar a jornada sozinho, você vai trilhar a jornada com ele. Está me entendendo? Amém? Vem cá. Digamos que você seja ele, e ele recebe o convite da graça preciosa. Quantos já receberam o convite da graça preciosa? Ele cobriu os seus pecados, independente do que você fez, ele te aceitou como filho amado. Mas o segundo convite é um convite à submissão a ele. Quando você deixa o seu eu, crucifica o seu eu, toma a sua cruz e você se sujeita inteiramente à vontade dele. Por isso que Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Quando ele fala manso ou humilde, não significa vulnerabilidade. Um estudo no grego vai revelar que Jesus está fazendo referência ao versículo de número 25 e 26, quando ele diz, olha, todas as coisas do Pai foram entregues nas mãos do Filho. E o Filho, então, tem o poder, entre aspas, de se miniaturizar, se tornar um de nós, humilde. Ele fala, eu agradeço porque o Senhor se revelou aos pequeninos. Todos nós somos pequeninos aqui no reino de Deus, amém? Mas ele se ajusta com a influência dele a nós. Então, o jugo dele é o braço dele, que vem e começa a caminhar conosco. Antes, você tinha a sua vida determinada pelo compasso dos seus passos, mas agora, ele é mais poderoso que você. Ele vai te ajudar nos momentos de fraqueza. Ele é cheio de bondade. Ele vai socorrer você quando você precisar. Ele vai dar descanso a você. Porque ele diz, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Diga amém. Então ele vai andar com você. Ele chama você para ir até ele. E praticar o caminho, na verdade, é ter esse relacionamento com ele todos os dias da sua vida, em que o braço dele está abraçando você. E mesmo se você cair, ele vai te levantar.
E isso torna possível a jornada do discipulado. É impossível uma pessoa seguir o caminho de Deus com as próprias forças. Nós precisamos dele. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Muito obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso irmão. Eu acho que uma linda ilustração é a ilustração do que aconteceu com o atleta Derek Redmond nas Olimpíadas de 1992 da Espanha, quando ele estava competindo e avançando nos 150 metros, e de repente ele caiu. Ele tinha toda a performance, ele tinha treinado, mas num momento ele sentiu a perna estirar, pesar, uma dor insuportável, e ele diz: eu vou conseguir sozinho. Mas, de repente, conforme ele vai avançando, mancando, um movimento acontece na multidão, uma silhueta, e alguém, surpreendentemente, deixa a plateia e entra na pista, e vem e abraça ele. Era o pai dele. E o pai dele diz: você não vai terminar a jornada sozinho. Eu vou terminar a jornada com você, a corrida com você. Olha que cena incrível. Nós temos até um vídeo que mostra esse momento. Vamos assistir a esse vídeo. Mais sobre vocês, o meu jugo, o meu abraço. Ele é leve, suave, porque ele não traz a carga que os rabinos do Antigo Testamento depositavam sobre as pessoas, mas é um abraço de compaixão e de misericórdia. Então, é uma cena lindíssima. Fala para o seu irmão: Jesus estende o abraço dele para você na jornada da vida. Amém? Enquanto eles vão verificando ali sobre o vídeo, então, quando Jesus... Opa, um anjo falou, aleluia. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Quem crê, aplauda ao Rei Jesus. É maravilhoso, irmãos. Lá no Salmos de número 103, a Bíblia fala assim, que ele, como um pai, se compadece do filho. Ele se compadece de nós e sabe da nossa estrutura, que nós somos vulneráveis, nós quebramos com facilidade, nós somos frágeis, a alma se estilhaça e se quebra com facilidade. Muitas vezes na jornada da vida, nós nos sentimos sobrecarregados. Talvez você esteja cansado, mas hoje à noite Jesus vai aliviar você na sua jornada. Porque o convite de Jesus para você é um convite para mudar a direção e o ritmo da sua vida. Em terceiro... Quer falar inglês no automático? Opa! Só se for para falar em mistérios aqui, amém? Então, o terceiro e o último convite de Jesus... vamos lá, pronto. Tem um fundo musical. Isso.
É isso que Jesus vai fazer com você. Diga amém. O terceiro o convite que Jesus, portanto, faz nesse texto é um convite cheio de ternura. Veja bem, ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, uma submissão amorosa, e aprendei de mim. Eu não vou terceirizar o ensino para você. Aprendei de mim, você vai receber pessoalmente de mim um ensino que você não tem, uma revelação que você não tem. E aqui é que está a revolução da sua vida. Na verdade, no livro que vocês vão adquirir ou estão adquirindo, que é Praticando o Caminho, ele define bem o que é ser aprendiz. E que ser discípulo, a palavra discípulo é um substantivo. Não há como dizer discipulizar. Não há como. Você vem e já se torna um discípulo. Você já é um discípulo de Jesus, diga amém? Mas existe essa jornada de aprendizagem. O livro de Mateus vai mostrar que o ensino de Jesus era um ensino diferente dos rabinos da época. As pessoas diziam que ele ensinava como quem tinha autoridade, porque ele ensinava e ele realizava. Repita comigo: ensinar e realizar. Então ele falava assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, para curar os cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, e saía dali e libertava os cativos de demônios, e curava o cego. Então, o ensino de Jesus, ele é demonstrado em atos de compaixão e de misericórdia. Um fluir do coração de Jesus nessa jornada dele para você, tocando você, restaurando a sua alma, trazendo descanso, libertando, modelando você e transformando você à imagem dele. Por isso que você vai aprender ao longo desses 6 meses que uma das coisas mais importantes é estar com Jesus. Conforme você vai estando com ele, passando o tempo com ele, não é só o ensino intelectivo que você vai recebendo, mas também o toque de graça e compaixão dele. Eu separei algumas passagens aqui para encerrar, e uma delas diz que ele é o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Tiago 5:11 diz: ele é cheio de compaixão e misericórdias. Lamentações 3:32 diz: Deus usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Efésios 2:4 diz: rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, é um fluir de um amor celestial. Há um texto maravilhoso que está em João 14, 23 a 32, João 14, 23 a 32, que fala que o ensino de Jesus libera amor na nossa direção. John Ruthven escreveu um livro sobre discipulado e ele aponta que existe uma falha na prática do caminho do discipulado na teologia moderna. Muito se foi influenciado pelo iluminismo, racionalismo, que acha que aprender de Jesus é apenas ouvir ensinamentos, mas não. Ele diz que é receber o toque de poder de Jesus. É receber a manifestação e o amor dele. Olha, está aqui, vamos ver, 14:23. 14:23 são as palavras de Jesus para a gente encerrar. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, é uma obediência em amor, não de opressão e de legalismo. É fruto do seu amor por ele, dessa interação, do amor dele por você. Você
recebe a vida dele, dando a sua vida para ele. E eu vou encerrar dizendo que Jesus declarou a minha palavra: o meu Pai o amará, nós viremos a ele, faremos nele morada. Versículo de número 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Então, ele está falando que na mesma medida que ele tem uma relação com o Pai do fluir, ele vai ter uma relação. O Pai flui para ele e ele vai fluir para você. Você vai receber dele. E, finalmente, eu quero encerrar pedindo que todos fiquem em pé para lermos juntos, voltando no esboço, um texto que é um texto incrível, que fala sobre a ternura do coração de Jesus. Vamos ler juntos? Podem ler todos. O que ele está dizendo aí? No capítulo de número 2, diz que ele é o sumo sacerdote, que ele conhece as nossas fraquezas, porque ele se tornou um de nós. E aqui fala que ele tem tanto poder, mas tanta ternura ao mesmo tempo no coração dele, que ele se compadece de você. Ele anda com você e tem compaixão de você, reconhecendo os seus limites, que muitas vezes você não vai ter a performance suficiente para completar a jornada, que você vai depender dele. E então, ele, com essa ternura, vai alcançar você, mesmo sem conhecimento, ou sem estar desviado, porque ele sabe da sua fraqueza e da minha fraqueza. Algo aconteceu há 20 dias atrás. Eu estava numa igreja, uma linda igreja, tinha uma fila de cura muito grande. Eu estava orando no final e veio essa moça, tão linda. Ela tinha uns 16, 17 anos, a mãe dela com ela, e ela tinha uma doença congênita, degenerativa, em que os ossos estavam se atrofiando nessa parte do corpo dela. As costelas dela estavam pressionando já o coração. Eu podia ver os traços de medo e pavor na face dela. Aí eu disse: Jesus está aqui. Eu disse: olha, eu preguei sobre a lógica da graça e do milagre, que assim como ele levou os nossos pecados, levou as nossas doenças, ele é eterno e cheio de misericórdia. A palavra misericórdia tem a ver com o coração, que se identifica com a nossa miserabilidade. Então eu levantei a mão e disse: Jesus, toca a tua filha querida. Eu não a toquei, mas a mão de Jesus a tocou. Eu tenho um vídeo, e eu vi diante dos meus olhos essa parte do corpo dela ser alargada e os ossos serem ajustados. O poder de Deus veio sobre ela, sobre a mãe dela. E naquela semana eu recebi a notícia de que ela estava totalmente curada para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Rei. É um milagre tão impressionante. E eu pensei, aquilo que estava apertando o coração dela, Jesus alargou. Talvez você tenha vindo hoje à noite aqui e algo na sua vida, na sua jornada, esteja te causando uma sobrecarga, trazendo uma sobrecarga. Esse é o momento do Senhor trabalhar isso dentro de você e alargar o espaço para o seu coração bater livremente para Ele. Mas eu quero hoje à noite dizer que Ele pode tocar você. Que Ele não só salva espiritualmente, Ele toca a alma. Amém? Ele restaura a alma. Talvez sua alma ferida, talvez um trauma, algo que esteja paralisando você. O convite dele é para você nessa noite. É o convite da graça preciosa.
é o convite para a submissão amorosa, voluntária, para o abraço dele, para caminhar com ele. Ame-o de todo o seu coração. Ele sabe que às vezes você não consegue, mas ele sempre vai estar ali. E ele tem ternura em passar para você o que ele tem recebido do Pai. Na oração sacerdotal, em João 17, ele diz: Pai, eu quero que o mesmo amor, o mesmo, com que me amaste, esteja neles e eu neles esteja. Olha que coisa linda. Eu quero que onde eu estiver, eles estejam, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Está vendo que coisa linda? Ao aproximar-se de Jesus, o céu se aproxima de você.